Olá, turma! Bem-vindos de volta à disciplina de Anatomia dos Membros. Eu sou a professora Marina e hoje nós iremos dar continuidade aos estudos de Anatomia dos Membros Superiores. Na aula passada, estudamos os ossos que pertencem ao membro superior, ou seja, ao esqueleto apendicular superior. Focamos na região mais distal do esqueleto apendicular superior, que foi a mão. Lembrando que a mão é a região mais complexa em número de ossos do membro superior. Por isso, nós dividimos o estudo entre ossos do carpo, metacarpos e falanges. Este daqui, turma, é um exercício para vocês praticarem em casa. Tirem uma foto com o celular ou pausem o vídeo e tentem nomear as estruturas que vocês estão verificando. Atenção a esta chave, ok? Esta chave, ela indica para vocês que é a estrutura completa. Então, de qual estrutura estamos falando? Que estrutura é essa? Ok? Então, sempre que vocês verificarem chaves nos meus vídeos, eu estou querendo apontar para a estrutura completa. Agora, uma setinha é realmente somente a estrutura apontada. Tudo bem? E para finalizarmos os estudos da mão, iremos verificar as suas respectivas articulações. Bem, os ossos se unem uns aos outros para constituir o esqueleto, correto? Mas esta união não tem a finalidade exclusiva de colocar os ossos em contato, mas também de permitir mobilidade, ou seja, movimento. Como esta união não se faz da mesma maneira entre todos os ossos, a maior ou menor possibilidade de movimento varia com o tipo de união. Vamos passar rapidamente pelas articulações da mão. Galera, para gravar os nomes das articulações, são fáceis. Primeiro, vamos pensar assim: articulações entre ossos iguais ou do mesmo conjunto terão a palavra inter, na maioria das vezes. Inter significa entre. Agora, articulações que são em conjunto de ossos diferentes vão ter que carregar o nome desses ossos diferentes, desses conjuntos diferentes. Vamos começar já exemplificando para facilitar os nossos estudos. Então, os nossos estudos irão iniciar da região mais proximal e irão até a região mais distal da mão. Iniciando, então, com o primeiro conjunto de ossos, que são os ossos do carpo. Não são os mesmos ossos, o mesmo conjunto? Então, a palavra inter estará existente. Então, essas são articulações intercárpicas. Olha que fácil. Inter, entre, e cárpicas, que vêm dos ossos do carpo. Essas articulações, elas são muito importantes porque elas vão permitir maior flexibilidade ao carpo e suplementam os movimentos da articulação radiocárpica, que nós iremos estudar mais para frente após os estudos dos acidentes anatômicos do rádio. Então, articulações intercárpicas são todas essas regiões de encontro entre os ossos do carpo. Porém, observem agora essa região que eu estou passando o laser. Esta região é o encontro entre os ossos do carpo com os ossos metacarpos. Então, galera, nós conseguimos dar o nome. Lembrando lá da dica, você pega da região mais proximal e vai para a região mais distal. Então, ossos do carpo, metacarpos. Estas articulações são chamadas de articulações carpo-metacarpo. Muito fácil. Pega da região, de novo, mais proximal e joga para mais distal. Articulação carpo-metacarpo. Ok? Partimos para as próximas. Observem lá agora. Opa!
Agora nós temos ossos do carpo e falanges. Então, o encontro desses ossos se chama articulação metacarpo-falangeana. Vocês podem ouvir outros nomes, como metacarpo-falângica, e você novamente escolhe o nome que você mais gosta de utilizar. Aqui nós iremos utilizar a nomenclatura falangiana, ok? Então, articulação metacarpo-falangiana. Lembrando, turma, que nossos dedinhos e os metacarpos são divididos em números. Então, mantendo nessa estrutura aqui, estou apontando para o quinto dedo. Então, esta articulação metacarpo-falangiana é pertencente ao quinto dedo. Para falarmos mais bonito, corretamente o termo, a nomenclatura correta seria articulação metacarpo-falangiana do quinto dedo. Porque concorda que todas essas daqui, onde eu estou apontando o laser, são articulações metacarpo-falangianas? Então, para que a gente saiba de qual articulação estamos falando, precisamos nomear o dedo pertencente. Ok, vamos passar para o último conjuntinho. O último conjunto são as falanges. Então, lembra, não são ossos que pertencem ao mesmo grupo? Se eles pertencem ao mesmo grupo, a palavra inter vai estar lá. Inter significa entre. Então, olha que bacana. Aonde eu estou apontando o laser é uma articulação entre as falanges, ou seja, a articulação interfalangiana. Ué, mas se eu colocar o meu laser aqui, eu também tenho uma articulação interfalangiana. E agora, como eu diferencio uma da outra? Vocês já podem ter lido aqui as nomenclaturas, então proximal e distal. Ou seja, eu consigo então, através da nomenclatura da distância, diferenciar uma articulação da outra. Então, concorda? Essa articulação interfalangiana está mais próxima do eixo de origem do membro superior. Então, articulação interfalangiana proximal. Agora, essa daqui é a articulação interfalangiana que se encontra mais distalmente do eixo de origem do membro superior. Então, lá de cima, lá do ombro. Então, damos nome de articulação interfalangiana distal. Lembrando que todos os movimentos relacionados a essas articulações dos nossos dedos, nós podemos dizer que são articulações em movimentos de dobradiça. Então, toda vez que você agarra um objeto, você está realizando movimentos de dobradiça. Uma exceção será sempre o primeiro dedo, já que o primeiro dedo só tem duas falanges. Se ele só tem duas falanges, a gente não precisa diferenciar essa articulação, se ela está mais próxima ou se ela está mais distal do eixo do membro superior, do eixo de origem. Então, a única coisa que a gente precisa diferenciar é falar a que dedo pertence esta articulação. Então, vamos lá de novo. Essa articulação que eu estou apontando o laser é uma articulação interfalangiana, porém é do primeiro dedo. Turma, eu sei que é bastante informação, a gente ficou só em um slide até o momento, mas é simplesmente, são muitos nomes, mas se vocês pegarem as dicas que eu estou dando para vocês, tenho certeza que vocês vão conseguir gravar e pegar super direitinho. Então, lembrem que essas articulações são elas que formam os movimentos da mão e do punho. E chegamos na segunda parte do vídeo, que iremos focar na próxima região do membro superior, que é o antebraço. Vamos focar os estudos neste momento nos ossos que compõem o antebraço. O antebraço é esta região que se conecta com a mão e que realiza mais proximamente a articulação do cotovelo.
O primeiro osso que nós iremos estudar e que pertence ao antebraço é o osso chamado ulna. A ulna é este osso que vocês estão verificando na imagem em vermelho. É um osso longo que é firmemente ligado ao húmero em sua epífise proximal, ou seja, nesta região que eu estou apontando com o laser. Este daqui é o húmero, porém, nós iremos estudá-lo na próxima aula. A ulna forma uma estrutura principal do cotovelo, que é chamada de olecrano. Olecrano é um acidente ósseo específico da ulna, super importante para as nossas radiografias. Ela tem uma forma de ferramenta quando observamos lateralmente, e ela é considerada uma articulação estável, ou seja, todas as suas articulações não sofrem muitas variações e são firmes. Esta daqui é uma imagem do osso ulna em diversas visões. Lembrem da posição anatômica. Então, conseguimos verificar o osso ulna numa visão anterior, posterior e lateral. Para facilitar os estudos, vamos ficar com esta visão lateralizada da ulna, iniciando pelo que eu já apontei no slide passado, com o olecrano. O olecrano é uma estrutura proeminente em forma de gancho, que serve para a articulação com a tróclea do húmero. E aí, nisso, conseguimos realizar, então, um movimento de articulação. Turma, o olecrano é o seu cotovelo. Então, toda vez que você bateu o cotovelo, doeu pra caramba, você está batendo essa pontinha que é chamada de olecrano. A próxima estrutura é essa pontinha do arco, chamada de processo coronoide. É uma projeção anterior e inferior à incisura troclear, que sem ela também não seria possível a realização da articulação do ombro. Este C que vocês estão verificando, ele se encaixa perfeitamente na tróclea do húmero e é a partir disso que nós conseguimos realizar o movimento de dobradiça entre o braço e o antebraço. Essa região é chamada de incisura troclear. Então, bem fácil. Esse C, incisura troclear. Agora aqui, nesta região, abaixo do processo coronoide, nós temos a incisura radial. A incisura radial, ela está localizada lateralmente ao processo coronoide e serve para articular a cabeça do rádio, que futuramente iremos também verificar esta estrutura. Turma, há bastante acidentes ósseos em todos os ossos que iremos estudar, mas eu irei focar em algumas estruturas, não todas, senão a gente poderia ficar aqui até mês que vem falando de todas as estruturas e não é este o nosso objetivo, mas sim verificar as principais. Bem, esta região é a região proximal da ulna e agora nós iremos focar na região distal. Na região distal, esta estrutura inteira é chamada de cabeça, então cabeça da ulna. É a projeção presente nessa parte distal e que vai se articular com o rádio. Gravem bem essa informação. E percebam que nessa cabeça nós temos aqui uma ponta, ó, uma ponta, mais uma ponta. Essas pontas, a gente sempre brinca que elas são muito estilosas. Então, elas deixam o osso muito estiloso. E por deixar o osso muito estiloso, elas recebem o nome de processo estiloide. Porém, cuidado, processo estiloide pode ser encontrado em vários ossos. Então, este daqui você precisa nomear. É o processo estiloide da ulna. Percebam, olecrano você só vai encontrar na ulna. Você não vai encontrar em outro osso.
Porém, é sempre legal vocês falarem de qual osso que você está falando. Então, olecrano do osso ulna. Incisura radial do osso ulna. Ok? Então, sempre façam isso para facilitar o estudo de vocês. Mais uma estrutura simplesmente para apontar esta linha. Percebam que este osso longo forma uma linha bem específica. Se a gente passa o dedo, você consegue realmente identificar esta linha. O nome desta linha é chamada de margem interóssea, ou seja, localiza-se entre o meio do osso, na diáfise do osso. Simplesmente isso, terminamos pela ulna. Sei que novamente há outras estruturas, mas estou apontando as mais interessantes para a gente no momento. Quem quiser estudar mais, verificar os outros acidentes ósseos, eu vou deixar um link aqui abaixo para vocês estudarem. Observem esta imagem, eu deixei tampado porque embaixo tem tantos acidentes ósseos da ulna quanto do rádio, mas eu deixei aqui para vocês somente o da ulna, o que a gente falou até agora. Há outras nomenclaturas aqui, porém, sem problemas, não esquentem com isso. Eu quero que vocês tirem uma foto desse slide e treinem a verificação das estruturas. Então, número 1 é o seu olecrano, numa visão anterior. Processo coronoide é aquela pontinha mais embaixo. Incisura troclear é o C. Então, olha que bacana. Nessa imagem, ó, incisura troclear, processo coronoide, olecrano. Então, é legal a gente ir treinando desse jeito. Olhem agora aonde eu estou apontando o laser e nas palavras, opa, supinação e pronação. Quando nós realizamos um movimento de supinação da mão ou de pronação da mão, os ossos do antebraço, eles se movimentam também. Observem que na supinação, quando a palma da mão está para cima, a ulna, ela permanece do jeito que ela está. Em pronação, quando nós colocamos a palma da mão para baixo, a ulna continua na sua posição, lembra, bastante instável, porém ocorre a movimentação de outro osso, que é o que nós iremos estudar agora, que é o rádio. Galera, o rádio é um osso longo também, que se articula na região proximal ao húmero e à ulna, porém não de forma fixa, pois é ele que possibilita os movimentos de pronação e supinação do cotovelo também. Olha que interessante. O rádio, para vocês identificarem em vocês mesmo, é muito fácil. Façam um joinha com o dedo. Então, do dedo polegar ou do primeiro dedo nesta região para cima, vocês conseguem verificar que é o rádio. Então, a gente brinca e fala que, opa, essa daqui é a antena do rádio. Então, olha que bacana, a anteninha do rádio, para vocês não se confundirem, aonde fica a ulna e onde fica o rádio em vocês. Vamos lá dar uma verificada nos acidentes ósseos? O rádio, ele é um osso lateral do antebraço, ok? O seu comprimento é menor que a ulna e ele também apresenta duas epífises e uma diáfise. Ele se articula na região proximal com o húmero e com a ulna. Olha só, então aqui é o rádio se articulando com a ulna e se articulando com o húmero também. Observem aqui, ok?
Os acidentes ósseos do rádio são mais fáceis do que da ulna para gravar. Então, se você gravou os da ulna, o do rádio vai ficar bem mais tranquilo. Então, vamos começar com a região proximal do rádio. Começando, então, pela cabeça. Lembra, cabeça tem na ulna, então, se tem no rádio, a gente precisa especificar. Essa região total é chamada de cabeça do rádio. E é uma região proximal do osso que possui essa circunferência e que se articula com a ulna e com o capítulo do húmero, que nós iremos verificar novamente mais para frente. Essa região abaixo da cabeça do rádio é chamado de colo. É uma depressão que você consegue encontrar abaixo da cabeça do rádio. Essa região, ela afunila, ou seja, ela fica um pouco mais estreita. Abaixo do colo, nós encontramos uma região que, ao passar o dedo, é bastante áspera. Essa região também é proeminente e se chama tuberosidade do rádio. Se localiza na região superior, ou seja, na diáfise superior, e serve para a inserção do músculo bíceps braquial, extremamente importante. Lembra, os acidentes ósseos, cada um tem uma função específica, principalmente para a inserção de músculos, ligamentos, tendões e outros, e até articulações, beleza? Esta daqui é a diáfise do rádio, já que ele é um osso longo, e lá embaixo, observem que há uma ponta também. Se tem uma ponta é porque esse osso é muito estiloso, lembra? Então, se ele é muito estiloso, é um processo estiloide. Os processos estiloides, tanto no rádio quanto na ulna, possuem a função de gerar estabilidade. Do rádio na região lateral e na ulna na região medial. Isso em relação ao punho, a articulação do punho. Essa daqui é uma imagem radiográfica, então um raio-x de antebraço que normalmente realizamos na nossa rotina, tá? De trabalho. Então, observem, um raio-x de antebraço, nós devemos pegar os ossos principais, que são o rádio e a ulna, porém, observem, olhem só, na região distal do rádio, ele se articula com os ossos do carpo. Então, se essa daqui é uma articulação, lembra do nome, tudo de proximal para distal, é uma articulação radiocárpica. Eu não posso não pegar essa estrutura, já que nas radiografias eu preciso pegar as estruturas adjacentes também. As articulações são importantes para o diagnóstico médico, portanto, sempre, para todas as radiografias que você for fazer na vida, faça pegando os ossos principais mais 1/3 das estruturas adjacentes. Ou seja, as articulações também são importantes para o diagnóstico. Então, vamos imaginar, se eu tivesse realizado a minha radiografia e eu não tivesse pego essa região daqui, que eu estou marcando com o laser para cima, ela estaria totalmente errada e eu teria que refazer, ok? Então, eu preciso pegar as articulações adjacentes. Então, nesse caso, eu peguei a articulação do punho e peguei também, olhem só, a articulação do cotovelo. Consigo ver o húmero, o próximo osso que nós iremos estudar. Aqui é uma radiografia realizada em antero-posterior e uma radiografia realizada em perfil, ou seja, AP de antebraço e perfil de antebraço.
Essa daqui é aquela mesma imagem lá de trás, porém agora eu tampei a região, todos os acidentes ósseos da una e deixei somente o do rádio. Deixando aqui o do rádio, façam novamente o mesmo exercício. Tirem uma foto e observem as estruturas marcadas. Então, vamos verificar rapidinho? 9, cabeça do rádio. 10, colo do rádio. 11, tuberosidade do rádio. Ele também possui uma margem ou uma linha interóssea. Lá embaixo, o seu processo estiloide. E há mais uma estrutura interessante, chamada de incisura ulnar. Essa incisura ulnar é uma depressão que existe no rádio e serve simplesmente para articular a cabeça da una com o rádio. 15, para curiosidade, é uma face articular para os ossos do carpo, especificamente o escafoide e o semilunar. Uma dica para vocês, toda vez que vocês lerem o nome face articular, isso significa o quê? Que ali há uma articulação. Então, uma articulação entre um grupo de ossos com um outro osso, ou entre um osso e outro. Aqui eu deixei para vocês o movimento que falamos lá atrás, de supinação e pronação da mão. Então, movimento de supinação e pronação. Observem como os ossos se mexem um sobre o outro. Nós realizamos a nossa radiografia em AP de antebraço, pois deste modo conseguimos verificar os acidentes ósseos com mais clareza. Quando eu realizo o movimento de pronação, ou seja, a minha palma da mão está para baixo, o osso rádio ele acaba passando por cima da una. Olha só o movimento. Quando ele passa por cima da una, eu acabo perdendo estruturas importantes deste osso. Então, por isso nós não realizamos radiografias em PA, ou seja, em póstero anterior ou em pronação de antebraço. Só vamos realizar caso o médico solicite, tudo bem? Então, o mais interessante é sempre realizarmos em supinação ou em anteroposterior, para que a gente consiga visualizar todos os acidentes ósseos com maiores detalhes. Entre a una e o rádio, há diversas articulações, e eu deixei aqui marcadinho para vocês. Então, esta daqui é a região distal. Observem as articulações marcadas entre o rádio e a una, rádio e ossos do carpo. Região proximal, una com húmero, una com rádio, ou rádio com una e rádio com húmero. Ou seja, os ossos eles se articulam entre si para gerar movimentos. Neste caso, na região distal é para a articulação do punho, que vocês irão ver nas suas outras disciplinas de TR, de membros superiores, extremamente importante, ou a articulação do cotovelo, que nós temos radiografias específicas para estas estruturas. O diagnóstico médico é específico para verificar estas articulações. Para finalizarmos os estudos dos acidentes ósseos da una e do rádio, eu trouxe esta imagem para mostrar para vocês dois acidentes ósseos bem específicos, chamados incisura troclear da una, que já verificamos atrás, e mais um chamado fóvea da cabeça do rádio. A incisura troclear e a fóvea da cabeça do rádio são estruturas extremamente importantes. É uma região mais lisa. Quando a gente passa o dedo, ela é um pouco mais lisa, ela não é tão áspera. A fóvea forma até uma pequena depressão,
tem um formato de disco, por exemplo. Essas estruturas, elas são extremamente importantes, pois é nelas em que a articulação do cotovelo irá acontecer. Então, dentro da incisura troclear, ela se encaixa no úmero. Observem aqui, olha como ela se encaixa. Então, uma visão posterior e uma visão anterior. Já a cabeça do rádio também precisa ter na sua parte superior uma região mais lisa, uma região chamada fóvea articular, pois ela também se articula com uma região do úmero chamada capítulo. As articulações, galera, não podem ser estruturas totalmente presas, elas precisam permitir movimento. Então, concorda que se essas estruturas são, a sua superfície é um pouco mais lisa, o movimento é muito mais suave, é muito mais tranquilo do que se essa superfície fosse totalmente irregular. Falamos e falamos aqui sobre os acidentes ósseos encontrados tanto na ulna quanto no rádio, ou seja, nos ossos do antebraço, porém existe uma região importante chamada cotovelo. O cotovelo é formado pelo conjunto de 3 ossos que se articulam entre si. 2 deles acabamos de estudar, que é o rádio e a ulna. O outro osso, que é o osso que compõe o braço, é chamado de húmero. É o maior osso longo do membro superior. Esses ossos, então, entre si, na região que se encontram, formam a articulação do cotovelo, através de algumas estruturas já conhecidas, como olecrano, processo coronoide e fóvea da cabeça do rádio. Deixei essa imagem para que a gente já adiante os estudos do úmero, que é a nossa próxima aula. Quais são as regiões em que o processo coronoide, o olecrano e a fóvea da cabeça do rádio vão se articular com o úmero? Vou passar aqui o meu laser nas regiões chamadas tróclea, capítulo e fossa coronoidea. Vamos entender então este movimento. O seu cotovelo, ele se encaixa dentro de um buraquinho no úmero. Esta região do cotovelo é chamada de olecrano. Então, o olecrano se encaixa nesse buraquinho, que a gente vai ver o nome dele depois. Porém, o processo coronoide também se encaixa num buraquinho. Então, pensa que você vai aproximar o seu antebraço do seu braço. Então, ele se encaixa nesse buraquinho chamado fossa coronoidea. Então, processo coronoide se encaixa na fossa coronoidea. Fossa é um buraco, ok? É essa a nomenclatura. Tróclea é a região lisa que a gente encontra no úmero, ou seja, é a região em que a incisura troclear se desliza para que o movimento da ulna aconteça. Porém, o rádio também precisa de uma região lisa no úmero para que o movimento aconteça. E essa região é chamada de capítulo. Eu sei, muitas informações até o momento, essa aula é bastante longa e um pouco pesada, mas vão gravando bem aos pouquinhos, assistam essas aulas várias vezes e podem me fazer perguntas, ok? Fico à disposição de vocês. A última coisa que nós iremos discutir nesta aula, prometo, são as articulações do cotovelo. Lembrando sempre daquela regrinha, as articulações vão receber os nomes das estruturas proximais para as estruturas distais. Então, observem, se aqui eu tenho o úmero e aqui eu tenho a ulna, o nome desta articulação é úmero ulnar. Já, se eu tenho esta
articulação entre o húmero e o rádio. Esta articulação é chamada de húmero radial. Todas elas são conhecidas como articulações em dobradiça, ok? Aquelas lá que a gente viu nos dedinhos também. Agora, a número 3 é o encontro entre dois ossos que estão, teoricamente, em uma mesma distância do eixo original, do eixo de origem do ombro. Então, nós temos que diferenciar esta articulação de uma outra. Esta articulação é chamada de rádio ulnar e ela existe tanto aqui quanto lá embaixo, próximo do punho. Nós não estamos conseguindo ver nessa imagem. Então, se nós temos duas, uma vai ser proximal e a outra vai ser distal. Esta daqui, já que está mais próxima do eixo de origem do membro superior, é a rádio ulnar proximal. É uma articulação estável entre o rádio e a ulna, ou seja, não permite tantos movimentos amplos, mas mantém os dois ossos unidos, com uma pequena mobilidade, principalmente nos movimentos de supinação e pronação. E aqui, por curiosidade, simplesmente é uma visão lateral do cotovelo, para que vocês possam tirar uma foto e estudarem também as estruturas, que nós iremos focar bastante na próxima aula. Então, tirem uma foto e já vai aí se familiarizando com estes nomes diferentes. Essa daqui é uma atividade para vocês realizarem até a próxima semana. Vocês deverão me mandar pelo e-mail, ok? Então, prof.mkamimura@gmail.com. Então, eu quero que vocês nomeiem para mim, não precisa desenhar, não é isso, é simplesmente falar para mim quais são os acidentes ósseos encontrados na extremidade proximal da ulna e na extremidade distal, e na extremidade proximal do rádio, ou na extremidade distal do rádio. Então, mandem essa atividade para mim até semana que vem no meu e-mail. E a partir deste slide, turma, é para vocês tirarem uma foto dessas estruturas que eu estou demarcando e para vocês treinarem quais são os acidentes ósseos de cada osso que nós discutimos hoje. Então, este daqui é o rádio. E aí vocês irão começar a marcar qual que é o acidente ósseo no número 1, número 2, número 3, 4, 5 e 6. Legal. Agora, lembrem da chavinha, que eu sempre falo. Quando eu coloco uma chave grandona, eu estou querendo indicar toda essa estrutura aqui. Que estrutura inteira é esta? Você pode dar 2 nomes para ela, beleza? Então, a partir desse slide, eu vou passar várias imagens, são mais umas 3 imagens de ossos em que eu tampei alguns acidentes ósseos, que é para vocês irem treinando a identificação das estruturas. Então, tirem foto e depois, se vocês quiserem conferir comigo, só mandar para mim novamente, tanto pelo e-mail, tanto pelo slide, mas essa daqui não é a atividade oficial, ok? A atividade oficial é das perguntas do slide passado. Mais uma imagem para vocês tirarem foto. Terceira imagem das estruturas. Quarta e última imagem para vocês nomearem os acidentes ósseos. Este daqui é uma incidência AP de antebraço. Observem qual é o posicionamento da parte do meu paciente. Então, a mão se encontra em supinação. E esta daqui do lado direito é a minha radiografia final. Tentem também nomear
as estruturas, os acidentes ósseos que eu deixei tampadinho, para depois a gente verificar. Turma, muito obrigada pela aula de hoje. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem a anatomia dos ossos do antebraço, para vocês reverem tudo isso que a gente viu novamente. E vou deixar mais um vídeo sobre a musculatura dos ossos do antebraço, que vocês deverão assistir até semana que vem também. Muito obrigada por hoje e até a próxima aula.